Como é que era a Casa Pastoral Igreja Presbiteriana Central de Manaus e o que virou? Até hoje ela é a maior igreja presbiteriana do Brasil. Quando nós chegamos lá, ela tinha 33 membros. Ela explodiu com a minha ação do lado de fora, e na TV e nos meios de comunicação e artigos de jornal. Ela entupiu do dia para a noite. E quando você vira uma figura nacional, e como você ganhou um programa na TV Globo? E foi o programa na Globo do Amazonas que me catapultou para o Brasil inteiro. Eu vim de Manaus para o Brasil. O sonho do Malafaia era entrar na Globo como eu estava lá. Era o sonho dele. Como é que era a Casa Pastoral Igreja Presbiteriana Central de Manaus e o que virou? Bom, nós mesmos, eu mesmo ajudei a derrubar quando eu era pastor lá, né, com meu pai. Eu fui pastor na década de 70 lá. Então, como o movimento que a gente criou, e pregações na TV, no rádio, na rua, na esquina, nos campos universitários, nas faculdades, era o que eu fazia o dia inteiro, e foi crescendo e foi virando algo que se tornou uma cultura da nossa comunidade, da Igreja Presbiteriana Central de Manaus. Até hoje ela é a maior igreja presbiteriana do Brasil. Quando nós chegamos lá, ela tinha 33 membros. Ela explodiu com a minha ação do lado de fora, e na TV e nos meios de comunicação e artigos de jornal. Ela entupiu do dia para a noite, de hippies e de malucos. Depois de uns 4 anos, ela não comportava mais. Ela tinha um templo até grande, que dava umas 600 pessoas, mais ou menos. Mas aí a gente teve que passar a fazer quatro cultos por domingo. Um no sábado à noite, 4 no domingo. Houve um período que, se não me engano, a gente chegou a fazer 5 reuniões no domingo para abrigar o povo todo que ia. Aí papai e eu conversamos, decidimos botar tudo aquilo abaixo e aumentar, e aumentamos para algo que ficou, se não me engano, com 2.400 lugares para receber as pessoas. Uau! E aumentamos para 5 andares, e lá no último andar tinha um pátio de eventos onde dava para reunir 4 a 5 mil pessoas de uma vez só. Nossa. E a Casa Pastoral foi demolida para essa expansão. Casa Pastoral, pavilhão. E o templo foi adaptado, a gente construiu à volta dele. E depois esticamos alguns colunamentos, uma parte dele continuou útil e em serviço, mas ele foi imensamente ampliado. E eu ainda era pastor em Manaus nesse período. Eu saí de lá em dezembro de 1980. Seus cultos reuniam quantas pessoas? Lá em Manaus, às vezes a gente fazia no ginásio para 5, 8, 10 mil. Houve ocasiões da gente fazer em estádio de futebol para 20, 30 mil. E depois eu não cabia mais numa paróquia. Eu continuei ainda pastoreando, mas o meu ministério mesmo tinha que acontecer nas praças, nas ruas. As minhas pregações divulgadas com convite aconteciam nas ruas, nos estádios, nos teatros grandes, nos gramados dos campos universitários. Em lugares eu fui cada vez mais para fora. Fui pregando cada vez mais outdoors. Que bom. Como Jesus fazia. Porque nos ambientes paroquianos era muito difícil ter uma paróquia que eu convidasse dizendo: olha, venha me ouvir no domingo, hora tal, na igreja tal. Não dava, eu ia criar só problema. Eles iam ter que colocar telões e telões e telões para fora, porque dentro não cabia, de jeito nenhum. E foi assim até eu parar de fazer isso em 98. Se você quiser ajudar o canal do Ping Pong com Bonfá, participe da nossa campanha no vaquinha.com.br. Procure lá o Bonfá, clique,
ou você também clica aí no izinho, que vai direto para o site da campanha. Ajude a manter o ping-pong com Bonfá no ar. Participe da nossa campanha. Nós perdemos, infelizmente, os patrocinadores, os apoiadores, então você pode nos ajudar. Participe da campanha. E se você é um empresário poderoso e quer nos ajudar, quer patrocinar com a sua marca, com o seu produto, escreve num olhar@gmail.com, olhar@gmail.com, que você pode também nos ajudar. E quando você vira uma figura nacional, e como você ganhou um programa na TV Globo? Bom, primeiro eu ganhei na Globo do Amazonas. E foi o programa na Globo do Amazonas que me catapultou para o Brasil inteiro. Eu vim de Manaus para o Brasil. Eu não fui de São Paulo para atingir o Brasil, não, foi o oposto. Eu vim de Manaus, da Globo em Manaus, para o Brasil inteiro. Aí, quando eu já estava no Brasil inteiro, há muito tempo... Quando foi isso? Já tinha posto programa na TV Globo Rio, não só no Rio, mas alcançando o Brasil inteiro, mas eram programas diferentes. Era programa de 1 minuto, divulgando um número depois do Jornal Hoje, ou era programa de 3 minutos gravado em película. Depois do programa do Carl Sagan, do Cosmos, eu entrava com um programa de película mais ou menos parecido com o tipo de gravação que ele fazia. Aí eu comprava o intervalo nacional todo, fazia plim-plim, e eu entrava com 3 minutos de pregação, depois do Carl Sagan, em geral sobre o cosmos, o universo, e fechava a coisa no Evangelho. Aí, depois de alguns anos, foi que eu conheci o doutor Roberto Marinho, e aí ele me disse que gostaria que eu me aproximasse dos filhos dele, que efetivamente já eram os que estavam tocando as coisas. Então, houve circunstâncias nas quais eu vim a conhecer, especialmente o João Roberto, que é o presidente hoje em dia da Globopar, e é um cara muito legal. E nós ficamos assim, eu diria, meio amigos. Eu senti que ele gostou de mim, assim como eu gostei dele. Aí a porta foi se abrindo, chegou um dia que ele me chamou e falou: olha, eu tinha feito, de fato, uma sugestão a ele. Eu disse que eles eram muito mal vistos pelos evangélicos. Os evangélicos abominavam a Rede Globo como abominam até hoje, por outras razões hoje em dia. Aí ele falou: escuta, e se eu te der um programa todo sábado de manhã? Você é uma figura unânime no meio dos evangélicos. Naquele tempo eu era unânime até na Universal. Se eu te der um programa aos sábados de manhã, você acha que isso diminui a hostilidade? Aí eu falei: bom, mas se você vai me dar um programa sábado de manhã, você já tem o da Igreja Católica domingo de manhã, a Santa Missa, aí vem me dar um. Eu sugiro que você dê para um rabino, que você dê para outros grupos de expressão. Eu até escrevi, junto com o Schrader, escrevi a oração comum, que todos os programas, desses programas chamados religiosos da Rede Globo, o apresentador tinha que ler na introdução a mesma oração, para ficar uma espécie de commonness para todo mundo. Foi feito durante... Eu fiquei 10 anos fazendo isso. Quase 10, 9 anos. E de graça. Era um programa que tinha uma audiência extraordinária no país inteiro. E naquele tempo também eu era consultado para quase tudo lá. E essa rejeição diminuiu? Muito. Porque o objetivo era esse. Durante aquele período, porque o objetivo era 10 esse. anos. O objetivo era esse. O objetivo era esse. O objetivo dele era esse. O meu era pregar para milhões de pessoas na Rede Globo. Mas o objetivo da Globo era diminuir a rejeição do Era diminuir a hostilidade. Aí eles me perguntaram o que mais. Eu falei: aqui nessa TV Globo,
onde vocês tinham, naquele tempo, eu não sei quantos milhares de funcionários, na Globo ali, no Jardim Botânico e em volta, não tinha Projac, não tinha nada disso ainda. São Paulo era uma operação pequena. Então, os milhares estavam ali, alugavam todos os prédios e casas, iam enchendo tudo em volta no Jardim Botânico e tudo mais. Não sei se você lembra dessa época. Então, eu falei, olha, não tem televisão no Brasil onde haja mais crente entre os funcionários do que a Globo. Aí eles me perguntaram, o que você acha que a gente devia fazer? Eu falei, eu acho que vocês deviam estabelecer uma capelania aqui, porque tem crente que não acaba mais. Aí o doutor Roberto mandou darem uma sala que eu fui inaugurar, da capelania, e passamos a fazer culto lá toda semana. E vinham centenas e centenas de funcionários. Nossa. Felizes da vida, e divulgavam que... E eu também filmava, às vezes, os cultos que eu fazia lá nos auditórios da Globo, nos teatros da Globo, e botava no ar, no meu programa de TV. Isso foi gerando assim, uma simpatia geral no meio evangélico em relação a eles, e diminuiu bastante a hostilidade. Bastante. Embora houvesse grupos no meio evangélico que quisessem fabricar hostilidade por ciúme. Por exemplo, o Malafaia. O sonho do Malafaia era entrar na Globo como eu estava lá. Era o sonho dele. O Estevão Hernandes, aí da Renascer, o sonho da vida dele era estar no meu lugar. E vários outros. E o que eles faziam? Não. Aí eles começavam. Quando houve a novela Decadência, em 1990 e pouco, eles se agarraram naquilo ali para provocarem todo o ódio contra a Globo. Eu achava interessante, porque toda hora a Globo fazia novelas com algum padre sacana, algum padre sem vergonha, algum padre comedor de fiéis, algum padre mentiroso, algum padre bem vigário, mas ninguém dizia nada. Aí, quando eles fizeram a primeira vez uma novela onde tinha um pastor que era a simbolização exata dos pastores neopentecostais, especialmente de São Paulo, e que, de fato, foi baseada numa pesquisa feita sobre o Estevão Hernandes. Depois me disseram, e quem escreveu a novela também, eu fiquei sabendo nos bastidores, quando ela já estava rolando. Uhum. Mas aí eles tentaram suscitar um ódio enorme, embora, para quem conhecesse o Estevão Hernandes, a novela não estivesse longe da realidade de modo algum. Estivesse retratando o que eu particularmente sabia que acontecia. E aí lá vinha eu a público, usando aqueles veículos, dizendo, olha, gente, calma, vamos parar com a histeria. E religioso é muito histérico, sempre foi, histérico e histriônico. Qualquer coisa assim os assusta. O filme Jesus de Nazaré, não pode ter nada mais puro do que aquele filme, mas escandalizou. Escandalizou evangélicos. Aí depois vem aquele do Godard, baseado no Evangelho de Mateus, um filme, se não me engano, em preto e branco, sobre Jesus, depois de Jesus de Nazaré. Foi outro escândalo. Aí depois veio A Última Tentação de Cristo. Aí foi um grande escândalo. Aí eles iam de escândalo em escândalo e vão até hoje. E são altamente escandalizáveis, frágeis, sensíveis, praticamente incuráveis nessa hipersensibilidade religiosa. Por exemplo, o que eu estou dizendo aqui vai escandalizar um monte de gente. Você acha? Vai atrair haters de todos os lados. Mas, olha, a minha casca... Ah, claro, você sabe que vai. Tem uma audiência enorme. Milhares vão ver, mas um monte de haters.
Eles não querem saber se é verdade, se é mentira, nada disso. Eles simplesmente vão e te odeiam, só por você estar falando o que eles não têm nem como contra-argumentar. Mas eu Não tenho estavam haters lá, não também. sabem, não entendem. Oi? Ô, Caio, eu também tenho haters já. Isso, Você? isso, é Claro. isso é sinal de sucesso. Se a gente não tivesse haters, é que nós não estamos fazendo diferença nenhuma. Quando a gente. As redes sociais adoram que haja hater, porque eles dizem que isso é sinal de treta. E treta gera polêmica, provocação e atrai mais gente. É, Então, eu só agora acho eu não estou aqui querendo provocar ninguém. nós não estamos nos Eu só estou provocando. sendo fiel à minha memória. Nós estamos contando a história da TV brasileira, a história do movimento evangélico, a sua história, não E eu é? ainda vou contar muito mais, porque as minhas aulas abertas lá na PUC agora tem uma próxima, dia 25. Aqui já está esgotada, não dá mais para entrar, é no Zoom. Então, esgotou na hora. Quando vai ser a E próxima? dia 25 de junho. Está E marcado? aí eu vou narrar o que aconteceu de 83 a 93, só que com muito mais detalhes do que eu já disse em qualquer lugar. Agora, Então, me fala uma coisa que eu fiquei com algumas dúvidas, Caio. Teu programa na Globo durou de quando a quando exatamente, você lembra? o início aí dos anos 90, acho que 90, 91, até 99, 90 a 99. E é E verdade. fui eu que parei. Quando eu me divorciei e houve a história do dossiê Caimã, e eu conversava de vez em quando com o João Roberto e com o Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor-geral de jornalismo, era o Ali Camel da época, Sim. e o Ricardo Boechat, meu amigo de infância, que também estava lá e que era íntimo de todos eles, íntimo, de frequentar a casa deles. Então, o Ricardo Boechat me disse, não, você não tem que parar nada, não, porque eu disse que queria parar, porque eu não queria criar nenhum constrangimento para ninguém. Aí liguei para o Evandro Carlos de Andrade, e o Evandro disse, não, não precisa parar, você está aí. A gente leva a sério a sua mensagem, a sua infelicidade conjugal, se você se separou, e essa história do dossiê Caimã, a gente conhece tudo sobre ela. E a gente sabe que você não está envolvido nisso, é mais uma projeção de fatos que fizeram sobre você por você ser quem é, do que realidade continua. Aí eu liguei para o João Roberto ainda, me lembro muito bem, um domingo à tarde, liguei no celular dele e falei, João, eu estou decidido a parar. Aí ele falou, não precisa, não por isso. Falei, não, é o meu coração, eu não quero mais continuar. Aí tinha um rapaz que era como um filho meu, já há 18 anos, a quem eu discipulava, treinava, enviava para lugares que eu não podia ir. Eu tinha alguns assim, mas ele era o mais próximo de mim, frequentava a minha casa. Enfim, eu me dediquei a abrir espaços para ele durante uns 18 anos, com todo carinho e amor paternal mesmo por ele. E aí eu falei, olha, o fulano, o Antônio Carlos Costa, vai me substituir, ele está com muita alegria para fazer, mas eu não quero mais, eu vou ficar em silêncio uns 2 ou 3 anos depois disso tudo. Aí o Antônio ainda fez mais algum tempo, eu não me lembro, alguns meses, me substituindo, mas eles pararam com o projeto todo logo depois. Você falou Falar nisso, ontem mesmo eu falei com o Antônio Carlos, que foi como um filho para mim, e ontem a gente relembrou isso, e ele me tratou como um pai para ele, e no meu coração continua tudo igual, como sempre foi com ele. Caio Fábio, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer mais uma vez o nosso bate-papo.
Prazer é sempre meu queridão. E se você gostou dessa entrevista, curta, comente, compartilhe. Se você chegou agora aqui no canal, inscreva-se no canal e ative o sino. Eu fico por aqui. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, Caio Fábio. Tchau, querido. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show